Bom dia, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença do nosso Deus para louvar e adorar esse Deus maravilhoso. Eu sou o pastor Aguilar, aqui ao meu lado está a missionária Wanda, irmão Luiz, irmã Cristina também estão aqui participando conosco, e você que está aí participando também através do Facebook, e você que irá participar através do YouTube. Então sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos entrar na presença de Deus agora, vamos adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso que tanto tem abençoado as nossas vidas, que tanto tem nos suprido em todas as nossas necessidades. Como é bom estar na presença de Deus. Então vamos falar isso com Ele? Feche seus olhos, eleva o teu pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui reunidos na Tua presença. Em primeiro lugar, adorando, louvando, exaltando o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é Deus, pela sua bondade, pela sua majestade, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor faz por nós, mesmo sem nós merecermos nada. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa essa vida que está participando conosco agora deste culto. Vai preparando cada vida, cada lar neste momento. Vai envolvendo com o teu poder e o teu Espírito Santo. Vai abrindo cada entendimento para a tua palavra. Oh, meu Deus, que todos possamos ministrar o Senhor este culto, cheios da tua presença, cheios do teu Espírito Santo. Então vai nos envolvendo, vai nos preparando, perdoa-se os nossos pecados, nos purifica de todas as injustiças, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por essa semana que passou. Muito obrigado por essa semana que se inicia hoje. Obrigado por todos os teus cuidados, livramentos, Pai, mas principalmente, ó Deus, muito obrigado pelo Senhor, pelos salvos. Oh, meu Deus, toma a direção deste culto pelo teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, na mesma fé e na mesma concordância, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos aí a esse culto ao nosso Deus. Quero dar o meu bom dia a você que está assistindo aí através do Facebook, através do YouTube, do Google Meet. E, nesse momento, passar também a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele venha trazer à igreja aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, pastor Aguilar. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Bom dia, pastor. Bom dia, Wanda. Bom dia, Tininho. Bom dia a todos que estão aqui nos ouvindo, nesse momento ao vivo, mas e também aos que vão nos ouvir. Hoje nós vamos falar, nós vamos estudar, comentar o Salmo 31. Salmo 31. Enquanto as pessoas vão procurando, graças a Deus, né, pastor, que estamos aqui mais um domingo. Glória a Deus. Buscando a Deus, sabendo que dele que vem a nossa força, que dele que vem a nossa salvação, que dele que vem a nossa restauração, que dele vem o nosso socorro, vem a nossa ajuda, vem a inspiração, vem a direção. E Jesus é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, graças a Deus por isso. Glória a Deus. Salmo 31. Eu vou fazer a breve leitura. Acho que a leitura vai levar mais tempo que os comentários, porque eu vou só comentar sobre 3 ou 4 versículos. Eu estava vendo aqui, nós já falamos sobre esse salmo uma vez, mas eu vou dar uma ênfase diferente aqui, porque Deus vai mostrando coisas diferentes.
Então vamos nós. E também Deus pode querer que nós venhamos a repetir alguma mensagem. Nada impede também. Deus é Deus, né? É A verdade, soberania é dele, não nossa, né? é verdade. Então eu vou começar a leitura, Salmo 31. No meu está escrito assim: lamentos e louvor ao mestre de canto, Salmo de Davi. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição. Conheceste as angústias da minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado de tristeza, os meus olhos me consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemido. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos me consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto, estou como vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim. Tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu digo, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos e falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha prece, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha voz quando clamei por teu socorro. Amai ao Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede forte
e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Glória a Deus. Bom, pastor, conforme a gente vai lendo, Deus vai falando mais ainda. Não fugir da mensagem original. Daqui eu, lendo, ouvindo, prestando atenção, eu percebi uma coisa, eu percebi a relação da culpa, do pecado. Ele peca, se sente culpado, entra em depressão, fala besteira, ao mesmo tempo ele tem a consciência de Deus, ele busca a Deus, ou seja, a mente dele, ele entra no turno. Mas o principal, ele não para, ele não larga Deus. E a mensagem final é muito interessante, né? Então ele começa dizendo que não deixa me envergonhar, o Senhor é o meu castelo forte, né? Ele, como é que se diz? Ele vai pedindo ajuda a Deus e, ao mesmo tempo, vai louvando a Deus, né? E ele chega numa hora que eu acho muito importante, no versículo 6. E ele conclui, meio que conclui essa parte, ele fala assim: eu, porém, confio no Senhor. Então, independente do pecado, independente da culpa, independente do estado em que ele se encontrava, de confusão, de depressão, como nós vamos ver aqui, ele falou: eu confio no Senhor. E isso para nós é uma grande lição. Podemos estar passando por dificuldades momentaneamente, pode durar um dia, uma semana, um ano, um mês, ou mais, um ano, o que for. Mas nós temos que continuar confiando em Deus. A outra coisa, a outra parte que eu achei muito importante é que ele fala assim, no finalzinho do versículo 7, ele diz assim: pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Então aqui ele fala angústia. Tem angústia, tem um componente emocional. Ele fala claramente aqui. Vamos lá, vamos continuar. No versículo 9, ele também fala assim, e aqui já entra a culpa. Ele fala assim: compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza, os meus olhos se consomem. A culpa começou a consumir. Não é? Arrependimento, culpa. Mais adiante, no versículo 10, ele fala: por causa da minha iniquidade, os meus ossos me consomem. Aí ele fala que ele começa a entrar em depressão. Não é? Por causa da minha iniquidade, por causa do meu pecado, ele caiu em depressão. Então, tudo vem aparecendo. Culpa, pecado, a depressão, tudo vem acontecendo. Mais para frente, no versículo 19, ele mais uma vez, ele pede toda a dificuldade, ele fala assim: como é grande a tua bondade, e reservaste aos que te temem. Então, aqui, muito bem, uma pessoa, o que a gente conclui? Aqui ele fala uma mensagem, ele tem a perfeita confiança, e qual é a lição que nós tiramos? Quem realmente teme a Deus, quem é um filho de Deus, quando peca, sofre. E isso é muito importante. Se uma pessoa peca e não está nem aí, e a vida continua, pode ter certeza. Se você, meu irmão, está na igreja, e às vezes faz besteira, se você não mudou a sua conduta, se o Espírito Santo não converter, você ainda não se converteu. Se você peca, se você está na igreja e não mudou a sua conduta, se a sua conduta não te incomoda, não te faz sentir mal diante de Deus, se você não tem a percepção
pecado agride a Deus e aquilo não te incomoda, e você não se arrepende e volta a Deus para pedir perdão, você ainda não se converteu. Se ajoelhe, ore a Deus e clame por uma verdadeira conversão. Clame para você ser alcançado. E para finalizar, pastor, tem aqui Isso, irmão Luiz, dá uma mexidinha no seu som que está falhando agora. Deu uma falhadinha no final. Não, ainda não voltou não. Não. Melhorou, pastor? Agora sim. Sim? Então vamos lá, no 22, ele fala assim: eu disse na minha pressa, estou excluído da presença, da tua presença. Não obstante, ouviste a minha voz quando clamei por teu socorro. Está me ouvindo, pastor? Bem, Sim. agora bem. Então tá, então aqui ele fala, eu na minha pressa, né, exclamei na minha pressa, estou excluído da tua presença. Mas como ele diz, falou anteriormente, como é grande a tua benignidade, a tua bondade, e preservaste aos que te temem. Aqui mostra a nossa sobe e desce, aquele momento de alegria, aquele momento de tristeza, a falta de certeza, mesmo arrependido do perdão de Deus, tudo isso. E por fim, é uma coisa, são duas coisas. No versículo, uma é no versículo 23 e a outra é no versículo 24, que vem bem firme. E nós temos que guardar. O Senhor preserva os fiéis. Então ele diz, vou preservá-los. Mas ele fala assim, mais adiante, no 24, sede forte e revigore-se o vosso coração, vós todos esperais no Senhor. Então aqui ele diz, vocês vão sofrer, que nem mesmo o Senhor falou quando Moisés, sede forte, não desanime, não adianta. Nós estamos aqui nós somos como peregrinos em terras estranhas. Jesus falou que nesse mundo era certo que nós íamos ter aflições. Então, nós temos que nos dar conta disso. E Deus diz, olha, se você for realmente meu, eu vou te preservar, mas seja forte. Então, não vamos pensar que, não vamos ser crente Nutella. Precisamos buscar a nossa força em Cristo, ter a certeza de que Ele está nos amparando, ter a certeza de que somos preservados. E para isso Ele pede que sejamos fortes. E a força vem pela comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, pastor, era isso que eu tinha que falar. Muito obrigado. Glória a Deus, né? E Deus aí continue abençoando o irmão aí cada vez mais, trazendo essa palavra objetiva, né? Que, como sempre tem falado aqui, quando a pessoa sai do culto durante a semana, ela tem aquilo que é recursos, né? Para que ela possa ter subsídios espirituais na sua vida. E hoje tem muita coisa boa, né? Que o irmão trouxe aí pra gente a respeito disso, né? Começa falando sobre, apesar dele estar passando ali pelos dissabores, pelas dores da vida, né? Ele nunca perde a sua fé, ele mantém a sua fé. Isso é importante na caminhada. Tem momentos na vida que vão ficar difíceis, tem coisas que a gente vai ter dificuldade de superar, se superar, e a nossa fé precisa ser mantida em Deus. Esse é o momento que a gente tem que colocar em primeiro lugar a Deus, né? Então, o irmão Luiz fala sobre isso aí, porque pode ter até alguém aí, como ele falou na hora, que esteja passando por essa situação, né? E está vivendo esse conflito interior, mas que esse conflito interior nunca apague a sua fé e nunca tire de você a confiança no nosso Deus. E fala também sobre o componente emocional, que é muito pesado, né? Nós, como humanos, nós somos muito emocionais
e nós precisamos superar, né, esse calor das emoções, né, e não deixar que isso domine as nossas decisões. Elas precisam ser tomadas aí sempre dentro da palavra de Deus. Então, eu vi que o homem está ali orando, falando com Deus, mesmo ele passando por toda a luta dele, ele está falando com Deus. Eu gostei muito que o irmão também deu a causa de toda... Ele vai entrar numa depressão, né? Ele chega numa depressão, e a causa dessa depressão, o irmão mostrou pecado, né? Coisas que não foram resolvidas com Deus, coisas que não foram resolvidas com os irmãos ou com outras pessoas, e que vão gerando dentro uma depressão, né? Vai aquela culpa, aquilo vai consumindo, aquilo vai destruindo a pessoa, e a pessoa precisa buscar a Deus. A palavra também, o irmão citou a bondade de Deus, né? Interessante a gente sempre ver isso, essa bondade, essa benignidade para conosco, para com todos nós, senão a gente seria consumido, né? Então, tudo que Deus faz para nós é pela sua bondade, é pela sua misericórdia, é pela sua benignidade, e não porque nós mereçamos qualquer coisa. Coitado daquele que está pensando, estou fazendo porque Deus está me abençoando, porque eu estou pagando o preço, eu estou recebendo porque eu mereço. Então você está com uma ideia errada sobre Deus e sobre você mesmo. Então precisa rever essa sua ideia aí. E também o irmão fala sobre uma característica que eu gosto muito, né, de falar disso também, e o irmão tocou bem nisso aí, que é a pessoa que é filha de Deus, se diz filha de Deus, que não se incomoda com o pecado, né? Tá tudo bem, né? É assim mesmo, tá normal, né? Hoje é assim mesmo, né? Os tempos mudaram. Não, isso não existe. Não. Se a pessoa é filha de Deus, filho de Deus, e ela está no pecado, ela está fazendo uma coisa que ela sabe que desagrada a Deus, a palavra de Deus mostra para ela que desagrada a Deus, ela fica consumida ali pela culpa, ela fica consumida ali pelo desejo de restaurar-se com Deus, de se consertar. Enquanto ela não faz essa restauração, ela não consegue ter paz. Então, muito bom trazer isso à tona aí. Talvez uma pessoa esteja sofrendo aí com dificuldade de vencer algum tipo de comportamento, algum tipo de vício, alguma coisa que ela fez com outra pessoa e ela ainda não teve a coragem de fazer ali o conserto. Faça o conserto. Você quer ter paz? Você quer voltar a ter tranquilidade? Sabe por que você está sentindo isso? Porque você está aí com a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele quer que a gente ande limpinho, consertado com Deus. Ainda bem que você sentir, se você não sentir, será pior. Né? Estou falando assim, né? Não é que seja bom que você esteja sofrendo, não é que seja bom que você esteja passando aí talvez até por uma depressão, não. Mas o fato de você estar se incomodando com alguma coisa que desagrada a Deus, significa que você está ainda ligado ao Pai, que você deve buscar aí o conserto com Ele, deve orar, deve buscar o conserto com aquela pessoa que você precisa se consertar, a fim de que você tenha paz, principalmente, né, tenha comunhão com Deus, né, irmãos? O principal é realmente ter comunhão com Deus. Para que a gente vai andar nessa terra aí, cheia de perigos, cheia de trevas, sem estar numa comunhão com Deus? E o irmão Luiz também fala sobre a questão do perdão, né? Da busca do perdão, que é uma coisa que deve ser incessante sobre nós, né? Todos os dias nós podemos errar, falhar, não seja por atitudes ou palavras, mas por pensamentos, e nós devemos estar sempre buscando o perdão de Deus, reconhecendo os nossos pecados, pedindo fortalecimento espiritual, a fim de que nós possamos ser aperfeiçoados a cada dia, né, conforme aí a palavra. Né? E o irmão fala da fidelidade de Deus, quando a pessoa tem esse comportamento, ela se preocupa de andar na presença de Deus, ela se incomoda com o pecado, isso traz dor ao seu coração, isso consome o seu coração, então ela tem de Deus também aquela fidelidade, né? Deus ele é fiel, entendeu? Ele vê a sua luta, ele vê o seu esforço. O fato de nós não termos nada que nós possamos fazer que venha fazer com que nós sejamos merecedores da bênção de Deus, não elimina a nossa responsabilidade de buscar agradar a Deus, de buscar andar segundo a sua palavra, de buscar amar o próximo, de seguir os ensinamentos do Senhor Jesus, tudo que está dentro da palavra de Deus. Tá? Então, isso não elimina, nós, pelo contrário, nós devemos cada vez mais nos aperfeiçoar
na palavra de Deus, buscar a Deus, orar a Deus, para que nós possamos ser aperfeiçoados. E esse aperfeiçoamento vem pela presença do Espírito Santo, a oração, a meditação na palavra e, claro, a prática, né? Não adianta nada fazer tudo isso e não colocar tudo isso em prática. E aí Deus é aquele que vai, conforme o irmão Luiz encerra aí, nos dá força, né? Nos dá capacidade para que nós possamos superar a vida aqui nessa terra. Então, irmão Luiz, que Deus continue aí operando aí através da sua vida, trazendo sempre essas mensagens edificantes, né? Essas mensagens que traz aí paz ao nosso coração, necessidade, né? Urgência de conserto, isso é importante, né? Porque o que traz paz é verdade, tá? Mentira só traz engano. A verdade é que traz paz, a verdade é que transforma. Então isso traz paz, porque a gente tem um caminho para encontrar Deus e um caminho para sair daquela situação de desespero, aquela situação de depressão, aquela situação de culpa, né? Aquela situação de que não tem jeito. Não, tem jeito sim. Busca o seu Jesus, se conserte, anda direitinho conforme a palavra e você vai ver como Deus, ele é maravilhoso, né? E principalmente mais tarde ali é que nós veremos mesmo as maravilhas de Deus quando nós estivermos reunidos no reino celeste com o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, que Deus continue abençoando o irmão Luiz, que Deus abençoe a todos aí com essa palavra, que nós possamos meditar nela. Vamos nesse momento agora louvar o nosso Deus, vamos adorar ao nosso Deus. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 115. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero nesse momento também, nós tivemos aí uma palavra maravilhosa aí, de Deus para as nossas vidas, né? Salmo 31. Eu quero convidar você aí que está participando desse culto, ministrando esse culto a Deus, né? Nós não estamos aqui assistindo a nada, nós estamos ministrando o culto a Deus. Você está ministrando o culto a Deus aí na sua casa, tá? Mesmo que você está assistindo a gravação, você está ministrando o culto a Deus aí. E nós vamos agora também dar continuidade na palavra de Deus. Deus continua falando conosco através da sua palavra. Então, abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo de número 6. Abra aí sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 6. Enquanto vocês vão abrindo aí as suas Bíblias, eu vou pedir a Deus aqui que nos dê sabedoria em nome do Senhor Jesus. Senhor, aqui está a tua palavra. Não seja a minha vontade, o desejo do meu coração, mas o teu Espírito Santo a me guiar, a me ensinar, a me fazer lembrar
e trazer uma palavra que venha do teu coração ao coração de todos aqueles que irão ouvir, de todos aqueles que irão participar. E, Pai, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós estamos aqui, a título da palavra diz, a multiplicação dos pães, né? Então, o próprio Senhor Jesus aqui falando. Diz assim, depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes. Quantos queriam? Quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Glória a Deus, né? Essa palavra aqui é maravilhosa. Quando Jesus, ele ali saciou a fome, né? A necessidade de se alimentar daquela multidão, 5.000 homens, e se nós colocarmos na conta mulheres e crianças, facilmente poderíamos chegar aí umas 20.000 pessoas, né? Então, naquela situação da multidão que havia ali seguido a Jesus e que estava ouvindo ali os ensinamentos, e ele sentiu a necessidade de alimentar aquele povo, né? Não tinha onde eles se alimentarem ali e já estava muito tarde. Então, Jesus, ele vai fazer ali, depois daquela reuniãozinha, ele vai para aquela monte ali com os seus discípulos, era chegada ali a Páscoa, conforme nós podemos ver nos textos, né? E ele dá aquela palestra. A pessoa ouvia ali, como nós estamos ouvindo aqui, o Senhor Jesus falando direitinho, explicando, e as pessoas ficaram ali tão admiradas, né? Aprendendo ali o poder de Deus, vendo maravilhas acontecerem. E o tempo foi passando e elas, né, começaram a sentir fome. Por sinal, aquela Páscoa ali, essa Páscoa que está sendo mencionada aí, foi a penúltima Páscoa do Senhor Jesus, né? No ano seguinte, na Páscoa, o Senhor Jesus iria então ser crucificado, ele iria morrer. Então essa foi a penúltima Páscoa dele. Ele estava ali com os seus discípulos e faz estas maravilhas, ele mostra essas maravilhas aí. O detalhe que nós podemos ver no versículo 5 e 6, que diante daquela situação de escassez, o Senhor Jesus ele lança
uma pergunta, né, para o apóstolo Felipe. No versículo 5, 6 ele diz: então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão, vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas diz no 6: mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então, o que acontece? Muitas vezes, Deus ele já sabe o que vai fazer na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós, né? O que ele pode fazer, o que ele quer fazer, mas ele muitas vezes está experimentando. É necessário que a pessoa demonstre fé, é necessário que a pessoa demonstre confiança, e muitas vezes tem faltado isso, irmãos. Tem sobrado, às vezes, até exageros, pessoas pedindo coisas que não precisam, para esbaldar os seus próprios deleites, como diz aí o nosso irmão Tiago no capítulo 4, né, na sua epístola, às vezes somente para esbaldar nos seus próprios deleites, né, para ter ali, manter algum status, né, a pessoa quer ali só mostrar uma posição social. Então, muitas vezes, é apenas para isso que as pessoas buscam a Deus. Mas tem pessoas que estão vivendo realmente situações complicadas, difíceis, e que se elas chegarem diante do Senhor Jesus, falarem com Deus, apresentarem realmente a sua causa, elas terão uma resposta de Deus. Mas apresentar com fé, e fé significa perseverança. Nem sempre as coisas serão resolvidas num piscar de olhos. Muitas vezes tem etapas, existem coisas, sequências de coisas que precisam acontecer, e até porque nestas sequências de coisas que vão acontecer, Deus está tratando de você. Deus está tratando das suas necessidades mais profundas do que aquelas que você está apresentando. E Ele conhece cada um de nós. Ele conhece qual é a tua verdadeira necessidade. E muitas vezes ali Ele vai tratar, Ele vai pegar aquela situação que você acha que é a situação que está te esgotando, que vai te eliminar, e não é ela. É algo que está dentro de você e que precisa ser tratado, e que Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele está tratando justamente naquele momento em que você passa a se aproximar de Deus, em que você passa a orar, em que você passa a falar com Deus. Então, diz a própria palavra que quando Jesus pergunta para Felipe aonde eles iam arrumar o alimento para aquele povo, ele já sabia muito bem o que ele ia fazer. Se traz paz ao seu coração, Jesus já sabe o que ele vai fazer na sua vida. Ele já tem um plano para a sua vida, mas você precisa participar desse plano também. Você precisa dizer para ele que confia nesse plano. Você precisa se entregar nas mãos deles e mostrar fé. E a fé não é só aquela fé de boca. A fé é prática, é viver. Quando a gente fala que tem fé em alguma coisa, a gente vive de acordo com aquela coisa, né? Se nós falamos que temos fé em Deus, e Deus não é coisa, né? Deus é o Todo-Poderoso. Então, nós precisamos viver de acordo com a nossa fé. Nós precisamos praticar essa fé. E olha, é um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Então, não adianta querer enganar Deus. Você pode enganar até você mesmo, mas Deus, você não vai conseguir enganar. Então, se abre com Ele, rasgue o seu coração, mostra quem você é e diga de fato aquilo que você está precisando. Então, o Senhor Jesus, Ele queria ouvir. No versículo 7, como nós podemos ver aí, diz assim: respondeu-lhe Felipe: não lhes bastariam 200 denários de pão, né, para receber cada um o seu pedaço. Então, Felipe, ele está mostrando a impossibilidade. Não quer dizer que você não tenha que ser uma pessoa precavida, que você não tenha que fazer contas, que você não tenha que fazer planos. Claro, Deus manda a gente ser prudente. Mas nesse momento ele está diante de Deus. Nesse momento ele está diante do Senhor Jesus. Então ele poderia simplesmente falar: o Senhor pode, o Senhor sabe, né? Lembra do leproso? Se quiseres eu serei limpo. E na mesma hora Jesus diz: quero, seja limpo. Então exerceu o leproso que não andava com Jesus, mas que ouviu falar de Jesus, ele exerceu fé e naquele mesmo momento o Senhor Jesus o curou. Seja limpo, meu filho, sai dessa lepra, sai desse vício.
sai dessa situação caótica que você está, sai desse problema agora, mas exerça a sua fé para isso. Coloque a sua fé para isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é preciso que você use a sua fé para que você possa vencer este problema, possa vencer esta situação no nome do Senhor Jesus. Então vimos que Felipe aí, ele foi no momento que ele deveria ser espiritual, ele foi prático, mas a praticidade nesse momento não era a solução do problema. Tem hora que nós precisamos recorrer ao sobrenatural. Tem hora que não vai adiantar usar apenas o que você aprendeu, a coisa prática da vida. Tem hora que realmente a gente tem que se curvar totalmente diante do poder de Deus. É como aquele piloto que está numa tremenda tempestade, que ele não pode ver o que está à frente dele e ele precisa voar e confiar nos instrumentos, aquele voo cego, né? O chamado voo cego, né? E muitas vezes, né, a gente vai ter que fazer esse voo cego. Só que voo cego com Deus é muito mais seguro que qualquer outro tipo de voo que nós possamos fazer aqui nessa terra. É se colocar na presença do Senhor. Temos outra manifestação aqui também, né? No versículo 8 nós temos a manifestação do apóstolo ali, André, né? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Começou bem, né? Mas isto que é para tanta gente, né? Ele poderia ter acabado de outra forma, né? Senhor Jesus, não, o senhor pode multiplicar, né? O senhor pode fazer alguma coisa com isso, pelo menos fazer um questionamento para cima e não para baixo. O questionamento dele foi para baixo, né? Ele poderia fazer um questionamento positivo, né? O senhor pode transformar isso aí, né? Isso aí dá, né? Então, nós estamos vendo ali o Senhor trabalhando a fé de 2 dos seus discípulos e, na verdade, vai trabalhar de todos. A gente vai ver que aí ele vai conseguir trabalhar a fé de todo mundo, vai botar todo mundo para trabalhar no sobrenatural de Deus. Então, muitas vezes é aí que nós vamos ter que trabalhar, principalmente aquelas coisas que fogem à possibilidade humana. Tá? Então, no versículo 10 e 11, nós vamos ver aí, né, o sobrenatural de Deus através do Senhor Jesus. Ele diz assim: disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quantos queriam. Entendeu? Então, quantos queriam? Não, só pode ser um pouquinho, porque tem que alimentar todo mundo aí, né? Tá pouca comida, né? Às vezes aí o pessoal farinha pouco, meu pirão primeiro e tal, aquele negócio. Não, nada disso. Pode. Quer mais, meu filho? Toma aí, come mais um pouquinho aí. Ô, a senhora quer mais? Toma mais um pãozinho aí, senhora. Ô, menino, você quer mais aí? Menina, você quer mais aí? Coma à vontade, tem bastante aí, só não desperdice, né? Coma à vontade. Então, alimentou, saciou. Gente, o poder de Deus nunca traz desgosto. O poder de Deus, ele sacia. Não estamos falando aqui somente de coisas materiais, de coisas físicas, né? De coisas que nós precisamos viver nessa terra, mas completo, o emocional, o espiritual. Deus nos sacia por completo. Deus te sacia. Deus tem poder para te saciar por completo, do alto da tua cabeça à planta dos seus pés. É esse o Deus que nós servimos. É esse Deus que você precisa confessar. Pare de confessar um Deus apenas quando você vê que as situações são favoráveis a você. Aí você confessa, você diz que ama, que adora, né, que vai até o final do mundo por ele. Mas quando você tropeça numa pedrinha, já foi o suficiente para você dizer que Deus te abandonou. Que Deus não quer nada com você. Que Deus abençoa todo mundo, mas que não te abençoa. Para com isso. Para com isso. Ele vai continuar sendo Deus. Quem está perdendo com isso é você que faz essas coisas. Não. Eu vou perseverar nessa luta.
Deus há de me ouvir, Deus há de me responder, né? E se ele não me responder, lembra do Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu ainda não deixarei de servir ao meu Deus. É isso que nós devemos ter na nossa mente, independente das circunstâncias. Ele é Deus e nós temos algo muito maior e muito melhor, que é a nossa eternidade, irmãos. O que tem nessa terra não se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós, para você que é fiel a Ele, né? Então, se nós nos mantermos aí fiéis, se nós nos mantermos buscando e confiando, confessando os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças, como diz aí o nosso irmão João, o apóstolo João, na sua epístola. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas nós precisamos aí, né, confiar em Deus, confessar. E quando nós pedirmos, quando nós orarmos, aguardarmos que Deus, Ele nos dê a resposta, né? E nos versículos 13 e 14, depois de eles comerem ali, diz assim: assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram aos que haviam comido. Né? Encheram ali, né, dos 5 pães, né, que estavam ali comendo, 12 cestos. E muita gente fala aí que 12 cestos aí vai representar as 12 tribos de Israel, né? Ou então é porque tem que ser o tal do grupo dos 12, né? Tem que ser assim. Não, nada disso, gente. É muito simples, né? A conta é muito simples. Quantos apóstolos eram? Quantos apóstolos tinham? 12, não é isso? Então tem que ser 12 cestos. Não tem nada, né? Não precisa ir além, né? Não vamos além daquilo que está na palavra. Está escrito 12 cestos porque tinham 12 apóstolos. Mas tem uma coisa espiritual sim. Deus trabalhou com os 12, porque os 12 viram lá os 5 pães e os 2 peixinhos se transformarem naquela quantidade imensa de comida para servir todos aqueles. Ia ali repartindo pão, repartindo peixe e não acabava, e todos se saciaram, todos comeram e ainda foram ali recolher, né, os cestos que sobraram, porque para Deus, para Jesus, não existe desperdício, tá? Então não desperdice. Deus está te dando bastante, aprenda a economizar, aprenda a usar em favor de coisas nobres, aprenda a usar o que Deus tem lhe dado de maneira sábia. Ore a Deus por isso. Tem gente que parece que tem a mão estragada, né? Quanto mais Deus dá para a vida daquela pessoa, mais ela vai se enrolando. Então, peça a Deus sabedoria. É uma coisa que todos nós devemos pedir a Deus. Deus, dá-lhe sabedoria para usar os recursos. Então, outro ensinamento para nós aqui é ter sabedoria nos usos dos recursos que Deus nos dá. Mas todos os recursos, vai começar espiritual, intelectual, emocional e material também. Tem gente que pega aí os recursos materiais e some com tudo, né? E fica pedindo ajuda para outro, para ele e tal. Não. Se Deus lhe deu condição, você está passando uma situação difícil, ora a Deus e Deus vai te tirar dessa situação. Creia nisso. A partir do momento que você sai dessa situação, aprenda a viver, aprenda a usar os recursos com sabedoria. Tá? Então, olha que Jesus, ele guarda aquilo que sobrou. Sobrou, guarda. Né? Use o recurso numa causa nobre, mas use com sabedoria. E todos os recursos, né? Todos os recursos que Deus nos dá. Tem gente que tem muita saúde, era para ter muita saúde, mas ela usa o seu corpo de uma forma errada, né? Faz as coisas com o seu corpo que Deus não se agrada e acaba aí comprometendo a sua saúde. Tá? Não estou dizendo aqui que a pessoa que está doente, tá? Não é nada disso, tá? Porque o nosso corpo ele vai ficar doente um dia, né? Ele vai ficar curado, Deus vai curar, e vai ficar doente, vai ficar curado, e vai chegar um dia que Deus vai nos levar dessa terra. Esse é o caminho natural hoje. Então, ninguém fique com peso aí, principalmente você que está doente, está passando por enfermidade. Eu estou dizendo pelo mau uso, né? A pessoa usa ali o corpo e vai usando com vício, e vai usando com coisas que vão estragando o seu corpo, que vão deteriorando o seu corpo, aí ela mesma está se sabotando e limitando, né? Diminuindo ali a validade, o tempo de validade do seu corpo. Então é preciso aí saber usar as coisas aí com sabedoria. Nós vamos dar um pulo aqui
né, o versículo 24 sobre isso, porque quando fala essa palavra, tem muita gente que pensa somente na questão material. E depois Jesus ele vai dar um não aqui, um sonoro não para essas pessoas. Tem gente que só usa isso aí para mostrar, oh, você vai prosperar, você é cabeça, você não é cauda, você tem que dizer que vai subir no degrau da exaltação e os outros vão ficar lá babando, batendo palma para você e tal. Não, calma aí, calma. Vamos com calma aí. Vamos ver o que Jesus continua falando. Tem que ler o resto, né? Versículo 24 diz assim: quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, Deus já comeu o pão do céu. Replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Glória a Senhor Jesus, né, irmãos? Maravilhoso, né? Então, quando aquele povo viu que Jesus tinha feito aquele milagre, ele já tinha saído com seus discípulos, foi todo mundo atrás dele, né? Opa, né? Agora a gente vai ter pão para a vida toda, agora não vai faltar nada, né? Está tudo resolvido. Faltou alguma coisa, a gente fala com Jesus e ele vai multiplicar. Mas Jesus mostrou que não é essa não deve ser a motivação para que nós o servamos, para que nós o busquemos. Não é isso, tá, irmão? Se essa tem sido a sua motivação, se você tem aprendido assim, se tem ensinado para você, não é assim. Aqui a palavra está sendo bem clara, leia a palavra aí, ora a Deus, pede a Ele entendimento que você vai entender que não é isso que Jesus quer, né? Quando eles chegaram lá, mestre, quando foi que chegaste, né, com aquela conversinha, Jesus falou: olha, não vem com essa conversa não, tá? Vocês estão vindo aqui agora é por causa dos pães, não é por causa dos ensinamentos, não é por causa da vida eterna, não é porque vocês querem mudar de vida, não é porque vocês querem ser salvos, vocês creem que eu possa salvar vocês. É simplesmente por causa dos pães. E aí eles perguntaram, né, o que é que nós precisamos fazer para fazer as obras de Deus, né? Quais são os rituais, né? Quais são as ordenanças, quais são os sacrifícios? Nós precisamos ver, nós precisamos tocar. E Jesus fala: olha, não é nada disso. A obra, tira o S, tira esse S aí, meu filho. Tira o S desse negócio aí. A obra de Deus é crer naquele que o enviou. É isso que é a obra de Deus, é crer no Senhor Jesus. É a obra que salva, não é isso? Todo aquele que crê nele será salvo. É a obra que salva essa. É isso que nós devemos fazer. Então tem muita gente fazendo muito movimento corporal, muitos rituais, muitos sacrifícios, mas que não tem exercido fé. É preciso exercer fé. E a fé, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Ela tem que começar, se não começar no interior, se não começar pelo Espírito, não tem valor nenhum, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, isso não vai fazer nada, né? É como o sino que bate, não tem
não tem valor algum. Então isso tem acontecido aí. Muitas pessoas preocupadas com isso. E quando Jesus falou isso, né, eles falaram, olha, é o seguinte, então nós queremos aí dizer ao Senhor que esse milagrezinho que o Senhor fez aí eles diminuíram o milagre, né? O milagre do Senhor Jesus passou a ser um milagrezinho, né? Uma coisa sem valor. O Moisés já fez, né? Lá dezenas, centenas, milhares de anos atrás, o Moisés foi lá e multiplicou. Os pães desciam lá do céu, né? Embora a gente sabe que foi Deus que mandou, né? O maná. Né? E Jesus falou, olha, esse maná que vocês comeram, não teve o poder de salvar vocês. Ele é poder de alimentar vocês fisicamente, poder de deixar o corpo de vocês saudáveis. Mas não tem o poder de salvar vocês. Porque o verdadeiro pão do céu, quem deu para nós, irmãos, foi o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é o próprio Senhor Jesus. Foi Ele o maná, o pão que desceu do céu. É esse pão que nos alimenta verdadeiramente. Isso que Jesus está falando. E quem se alimenta desse pão, da presença de Deus, da palavra de Deus, da obediência a Deus, da fé em Deus, não tem fome. E não está falando aqui apenas da fome física, da comida, né, do pão, embora ele supra essa área também, glória a Deus por isso, né, e continue suprindo, né? Mas de todas as áreas de nossas vidas, a área emocional, a área espiritual, todas as áreas, Deus ele supre, irmãos. Não é só a sua vida material, ou a sua vida, alguma área da sua vida que está com a saúde, com problema, que ele vai cuidar disso, não. Ele vai cuidar de todas as áreas da sua vida. É esse pão, por isso que ele fala, não vai ter fome nem sede, mas não é fome nem sede de nada. Porque tem pessoas que não têm qualquer tipo de dificuldade econômica, que são autossuficientes, são até ricas, são poderosas, têm tudo o que quer, ao tempo que quer, mas tem um enorme vazio dentro delas, porque falta o principal, que é esse pão que desceu do céu, que é o Senhor Jesus. Essas pessoas, elas são desnutridas. Olha que coisa, mas como que a pessoa é rica? Como a pessoa tem ilhas, tem iates, tem aviões, né? tem poder, e ela é desnutrida sim, desnutrida espiritualmente. Por quê? Porque não tem o Senhor Jesus. Porque ela confiou nos seus bens, ela confiou naquilo que a sua mão podia fazer, naquilo que ela tem, e ela vê que isso não é nada. Ela vê que isso aí não vai dar a ela eternidade, isso aí não dá a ela futuro, e o tempo vai passando, e quanto mais ela tem, mais vazia ela se sente, mais sem sentido a vida se torna. Então, qual é a saída para essa pessoa? Independente se ela é rica, se não é, se ela é pobre, qualquer um. É buscar preencher esse vazio com o pão que desceu do céu, o Senhor Jesus. Ele é o único que pode alimentar. Então, quando o Senhor Jesus ele faz aquela alimentação que era necessária, né? A alimentação física do povo, mas ele queria dar ali uma lição muito maior, de que ele quer suprir uma alimentação que nos dá a eternidade, que é a necessidade de Deus, que é a necessidade do Espírito Santo, que é a necessidade da salvação, da redenção, que somente o Senhor Jesus pode fazer em nossas vidas. Então, eu sou o pão que desceu do céu. Esse pão, quem comer, nunca mais terá fome, fome de nada. E nunca mais terá sede, sede de nada, porque ele vai suprir em todas as coisas, quando a pessoa coloca a fé no Senhor Jesus. Ah, mas eu estou numa situação que não tenho nada, eu não tenho nada. Coloque-se na presença de Deus e Ele vai te enviar o corpo, Ele vai te enviar o socorro, Ele vai fazer a coisa acontecer na sua vida. Mas não se coloque por causa de você estar numa situação que não tenha nada. Se coloque por causa da situação de você não ter a salvação, de você não ter o Senhor Jesus. É por isso que nós devemos buscar. Se você não tem nada, qualquer pessoa pode chegar e te ajudar, irmãos. Nem precisa ser um irmão da igreja, um crente. Não. Qualquer pessoa pode chegar aí e dar uma ajuda para você. Pode mudar a sua situação de uma hora para outra, né?
mas não é isso que vai te dar a salvação. Ainda que você se reverta toda a situação, ainda que você se torne, né, um novo Onassis do mundo, se você não tiver Jesus, você continua sem nada. Sem nada. É palavra, né, que pode parecer um pouquinho pesada, mas essa é a verdade. Quem não tem Jesus, quem vai partir dessa terra para a eternidade sem o Senhor Jesus, está partindo sem nada. E o convite que eu faço para você, que não conhece o Senhor Jesus ainda, que não se converteu, ou mesmo você que um dia esteve na presença dele, um dia buscou ele, um dia até fez a obra dele, mas que por alguma razão se entristeceu. Por alguma razão você achou que conhecia algo muito melhor e hoje está vivendo uma contradição. Você sabe que está vivendo uma contradição? Eu não preciso dizer isso para você. No seu interior você sabe disso. Volte-se para Jesus. Ele não está te condenando. Quem está condenando você é a sua própria consciência. Quem está te acusando é a sua própria consciência. Venha, o pão que desceu do céu, ele vai te saciar. Você não vai ter mais fome, nem sede de nada. Mas venha logo. Aproveita que hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo oportuno. O amanhã, irmãos, o amanhã, ele não nos pertence. O amanhã não pertence a nós. Que Deus tenha te abençoado rica e abundantemente através desta palavra, no nome do Senhor Jesus. Eu coloco aí a palavra para o nosso irmão Luiz, né, para que ele venha dizer, falar, fazer um comentário de acordo com aquilo que o Espírito Santo tiver colocado no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. O senhor está me ouvindo bem? Bem, tá bem, o som está ótimo. Tá. Se por acaso falhar, o senhor me avisa, tá bom, pastor? Avisa. Bom, pastor, eu, na verdade, eu só quero realçar, né, que é importante. Quero lhe dizer que me edificou muito, né, em detalhes, a palavra de Deus sempre edifica aos seus filhos, cada um num detalhe. E eu fui grandemente edificado, muitos entendimentos, né? O Espírito Santo me concedeu, abriu os meus olhos para que eu enxergasse. Mas eu gostaria de realçar, por exemplo, no versículo 6, mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então aqui mostra, como o senhor bem falou, né, a soberania de Deus. Deus sabe tudo. Começa por aí, né? Deus sabe tudo. Não tem imprevisto para Deus. Deus não foi pego de surpresa. Isso somos nós, né? É uma coisa que nós costumamos cometer muito esse erro. Nós julgamos ou tiramos Deus como se Deus tivesse as nossas falhas. Deus não falha, Deus é perfeito. O fato de Deus ter nos dado algumas de suas características, inclusive a inteligência, não nos permite pensar que ele é tão limitado quanto nós. Não existe limite para Deus. O valor, por exemplo, o tempo, né? Nós pensamos ontem, hoje, amanhã, e quando a nossa mente é colocada assim, não, Deus sempre existiu, a nossa cabeça dá um nó, porque nós não conseguimos pensar nisso. Porque somos limitados. Deus nos fez limitados. Mas o mais importante, quando fomos criados e possuímos a glória de Deus. Isso é outra coisa. Nós não temos noção. O pecado destruiu a nossa mente, o pecado destruiu o nosso corpo, o pecado destruiu até o universo. Então, a consequência do pecado é fortíssima. Mas vamos lá, o senhor falou que nós somos experimentados por Deus, não é?
para nós mostrarmos a nossa fé, a nossa perseverança. Isso é uma verdade. Nós temos que viver, como bem disse o Senhor, de fé em fé, buscando a Deus, sempre sendo forte, como ele disse para nós mesmos. Ele falou, sejam fortes, ou seja, sejam resilientes, haverão momentos difíceis, mas ele tem de bom ânimo porque estou contigo. É certo que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu estou contigo, ou seja, animem-se, façam força. Ele não gosta de pessoas fracas e moles. Então é muito importante isso que o Senhor falou. O Senhor, ao mesmo tempo, falou de soberania e a conduta de Deus para conosco. Deus não nos transforma em moleirões, em crentes ali, tolos, bobinhos. Não. A espada tem uma coisa na ciência dos materiais, que quando se faz uma espada, quando você coloca no fogo, da mesma forma como a prata, né, se tira o crisol, né, através do calor, no aço da espada, o carbono ele atrapalha, ele tira a resistência da espada. O carbono, quando a gente pega o ferro e começa a aquecer, o carbono que está no ferro, ele vai para fora, fica aquela coisa preta. E você tem que bater para aquilo cair. Ela está quente, ela está naquele fogo, está em brasa, o carbono aparece, e o homem vai lá e bate na espada. Ou seja, a gente vai estar em dificuldade, nós vamos apanhar, mas nós vamos sendo purificados. A nossa fé vai sendo edificada. Então, muito importante isso que o Senhor falou. Bom, outra coisa também foi no versículo 7, muito importante. Respondeu-lhe Felipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. O interessante é que o Felipe já estava com ele mais de um ano, ou um ano e pouco, não é isso, pastor? Uhum. E assim, mesmo estando, foi o que eu escrevi, só como referência para não esquecer, eu escrevi assim, mesmo estando diante do Filho de Deus, só conseguiram enxergar o homem e não o Filho de Deus. Né? E é o que acontece em nossas vidas. Nós, às vezes, esquecemos. Não significa que nós vamos ter uma vida de vitória, mas significa que nós somos filhos por adoção do Deus Altíssimo. E Ele tem a soberania sobre nós, e nós a concedemos, porque fizemos de Cristo nosso único Senhor e suficiente Salvador. Então, muitas vezes, teremos os nossos desejos, que não provêm do homem interior, frustrados. Então, muito importante, a gente não consegue, muitas vezes, enxergar, peraí, se eu não tenho isso, eu não, que aprove a Deus que eu não conseguisse isso, ou alguma coisa assim, nós temos que entender, bom, Senhor, tu sabes todas as coisas. E sigamos em frente. Então, me mostra o caminho que eu tenho que seguir. Isso é muito importante que o Senhor falou. Né? Mais adiante também o Senhor falou no capítulo 8, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Né? Aí então colocou assim, inicialmente, viria a trabalhar na fé de Felipe e André, e depois dos demais. Então é isso mesmo, Deus trabalha na fé da igreja, de cada um de nós. Não pensemos que, como nós ouvimos em outros, muitos crentes, coitados, isso aí, se vocês ouvirem isso, saibam que ainda são muito jovens. É só vitória, não é só vitória. A nossa fé é provada todo santo dia. Não é? Muito interessante. Não é? No início foram só esses dois, mas depois todos iriam distribuir os 12 cestos, que muito bem o Senhor falou,
não é? E as sobras foram recolhidas por esses mesmos 12 cestos. Não é? O Senhor tirou essa coisa, né? Essa fantasia que não está escrita, dos 12, as 12 tribos. Perfeita a sua colocação, pastor. Foi uma das coisas que eu consegui de vez esclarecer. No versículo, eu já estou acabando. Não, fica à vontade, pode ficar à vontade, não tem problema não. Tá bom, vai, tá bom. No versículo 11, o Senhor falou assim: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queria. E o Senhor realçou o quanto queriam, né? Isso significa, para mim, isso é que nós precisamos entender. Não há nada que possamos fazer. Isso aqui mostra que a lei não salva ninguém. Ninguém. Jesus é o Cordeiro perfeito, que é suficiente para nos salvar. Os nossos pecados foram perdoados e Deus só nos viu justos por causa do sangue dele e nada mais. Então, tudo que Jesus faz é perfeito e a quantidade que ele nos dá, cada um com a sua, é perfeita, porque ele é o sacrifício perfeito. Não temos que ajudar com alguma coisa, com outra não. A salvação vem pela fé em Jesus Cristo, precedida do arrependimento sincero. Mas a salvação está em Jesus Cristo. Somos salvos porque Jesus fez a obra e nós cremos em Cristo. E ele que fez essa obra redentora. Bom, por fim, pastor, eu achei muito importante, e sempre nós falamos aqui, no versículo 15, sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, e tirou-se novamente sozinho para o monte. Ou seja, Jesus sempre deixou claro para todos: o meu reino não é desse mundo. O homem, ele não consegue raciocinar além dessa vida material que nós vivemos aqui. Enquanto nós, como salvos, não conseguirmos ultrapassar esse limite pela fé, o homem exterior nosso ainda está nos dominando muito, ainda está muito crescido. Precisamos mergulhar mais na palavra. Jesus veio para nos salvar, para nos resgatar. Tanto que quando nós oramos o Pai Nosso, nós dizemos: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E nós nos esquecemos. Nós oramos o Pai Nosso mecanicamente, mas nós não ficamos mastigando aquilo, ruminando aquilo, não é? E foi o que o Senhor falou também em 29, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. E, por fim, como o tempo, Jesus ficou para eles: mas não foi Moisés que te deu o pão. Quem foi o Pai. E esse pão não livrava do pecado, era um pão ali que tipificava Cristo, que é o pão da eternidade, que é o pão da vida. Então, por isso que Jesus chocou quando ele falou: aquele que não comia da minha carne e não bebia do meu sangue, não tem comunhão comigo. Então, pastor, era isso que eu queria colocar. Eu agradeço ao Senhor hoje pessoalmente, porque fui pessoalmente edificado. Que Deus abençoe o Senhor, ao seu ministério, a sua vida, a sua família e a todas as coisas que aprove a Deus que o Senhor cuidar. Muito obrigado, pastor. Amém, glória a Deus. Eu agradeço aí as palavras do irmão e receba aí a bênção de Deus aí, né? Que ele esteja também abençoando a cada um de nós aí com essa palavra hoje, né?
Tivemos aí o Salmo 31, né? Tivemos aí João 6. Você volta lá, medita na palavra, lê a palavra, né? É tão bom ler, né? Entender o que Jesus está falando conosco e trabalhando em nossas vidas, né? Tão bom a gente ver, através da palavra, como Deus trabalha, como Deus vai fazendo a obra na vida da gente, até levar, né, aonde Ele quer. Importante a gente ir aonde Deus quer que nós estejamos. Tem muita gente preocupada, né, em ir para o lugar que ela quer, mas pode ser que esse lugar aí não seja um lugar de bênção, né? Pode ser que não seja lá que Deus queira que você esteja. Bom, então ora a Deus que Ele vai te mostrar direitinho qual é o lugar, qual é a posição, entendeu? Tenha paz. Se você está fazendo a vontade de Deus, né, a primeira coisa que você vai ter no seu coração é paz. Tá? E se você ainda não conhece a Deus, venha conhecer, saber que Deus ele é muito bom. Ele vai transformar realmente a sua vida. Nesse momento, então, vou passar de novo a palavra ao nosso irmão Luiz e ele vai orar, né? Aquilo que Deus estiver colocando no seu coração. Você que está aí na sua casa, no seu trabalho, onde é que você estiver aí, no seu lazer, viajando, né? Onde é que você estiver assistindo esse vídeo, você também ore a Deus agora. Fale com Ele, abre o seu coração, né? Trate da sua situação espiritual com Ele, da sua situação emocional, sentimental, né? Das áreas da sua vida que precisam ser tocadas, né? Você que está precisando de uma resposta de alguma coisa de Deus, ore a Deus, seja o que for, não deixe de orar, não deixe de colocar diante de Deus, principalmente, por mais impossível que possa ser, não deixe de confiar, confie em Deus, e você vai ver que Deus proverá. Irmão Luiz, está com a palavra e com a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Mais uma vez eu vou lhe pedir, se por acaso falhar, eu vou ficar ligado no Senhor, eu não vou nem fechar os olhos. Eu vou ficar ligado, embora eu esteja de olhos abertos, estarei em espírito. E vamos orar ao nosso Deus, e eu peço a cada um, nós não sabemos a necessidade que cada um tem, e com certeza que porventura ele vier a falar de alguma necessidade, pode não ser a sua, mas, por favor, coloque diante de Deus. Estamos todos aqui em concordância. O Senhor se agrada nas orações, o Senhor se agrada, estamos agora sentados, vamos imaginar, estamos agora sentados num belo gramado aos pés de Jesus. E Ele está intercedendo por nós diante de Cristo. Vamos diante de Deus, do Deus Pai. Vamos enxergar com os nossos olhos espirituais. Podemos estar numa prisão, num leito de hospital, podemos estar num lugar ruim, de arquitetura desagradável, seja lá o que for, mas vamos enxergar com os olhos espirituais. Então vamos começar a nossa oração. Amado Deus, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto, por essa mensagem pregada, que nos fez muito bem, que nos edificou, que nos esclareceu, que nos trouxe paz, que nos trouxe mais comunhão contigo, que nos fortaleceu, sabendo que podemos ser provados, mas que o Senhor está conosco, que o Senhor é conosco, que as provações irão, mas que o Senhor de maneira alguma nos deixará, nunca, jamais nos abandonará. Senhor, em nome de Jesus, cada um aqui, nós todos juntos em concordância, cada um aqui tem uma necessidade, pode ser uma necessidade de emprego, um salário pequeno, uma família destruída, seja por um casamento, seja por um filho nas drogas, seja por arrependimento de coração, seja um sofrimento na família que um ente querido está preso, seja por gente com problemas de saúde internada, mas o Senhor é o Deus suficiente e bastante. Senhor, como está na tua palavra, colocamos todas as nossas aflições, todas as nossas ansiedades, em nome de Jesus, e com fé colocamos diante de ti. E sabemos que o Senhor tem a resposta perfeita, porque só tu tens a resposta perfeita, porque
é o pão da vida. Então, Senhor, responda, venha nos trazer alívio, venha nos trazer orientação, venha nos trazer, venha se revelar a nós, dá-nos o caminho, dá-nos a direção, renova nossas forças, Senhor, que renova nossas forças para que continuemos fortes e sejamos sempre fortalecidos na Sua palavra, com força, para com a nossa força que vem de Ti, nós possamos continuar enfrentando os nossos problemas, as nossas dificuldades. A todos, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a semana de todos nós. Peço também que o Senhor abençoe os Teus filhos que pregam a Tua obra, que levam a Tua palavra aos presídios. Seja o Senhor a abençoá-los. E a todos que estão com a Tua liberdade restringida, sabe-se lá qual a pena, que ele entenda espiritualmente que ele é livre em Cristo, que esse reino, esse mundo é passageiro, e que se ele venha a ter a liberdade ainda nesta vida, e em nome de Jesus, e durante essa dificuldade, ele alcance força em ti, que ele mantenha suas forças e mantenha sua fé, sempre buscando a tua palavra, fé renovada, e que ele possa sair outro homem, não modificado ou melhorado pelo sistema, porque sistema algum melhora ou corrige o homem, mas pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesses países, Senhor, que dependem tanto de receber uma boa palavra, a verdadeira palavra, abençoe os missionários, livra-os do mal, livra-nos a todos nós do mal, venha o teu reino sobre nós. Pai, agora eu coloco diante de ti o nosso Brasil, temos mais aqui alguns poucos dias, nós temos eleições, nós temos uma disputa na nossa sociedade, mas o que interessa, meu Pai, em nome de Jesus, seja o Senhor a livrar o Brasil da pobreza, da miséria, da necessidade. Seja o Senhor a livrar o Brasil da insegurança jurídica, seja o Senhor a livrar o Brasil da perda da liberdade de expressão, da perda da liberdade de culto. Pai, em nome de Jesus, abençoa o Brasil, que os campos possam produzir cada vez mais, que a indústria venha a crescer, que o comércio venha a se renovar, que os serviços voltem a ser prestados, que o Senhor livre o Brasil da fome, livre o Brasil do desemprego, livra o Brasil da miséria, abençoa o nosso povo, livra o Brasil de perder a integralidade do seu território, das ações malignas que vêm dos outros países, não permita isso. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o nosso presidente, abençoa os seus ministros, em especial nós pedimos que o Senhor proteja a vida física do nosso presidente. Senhor, em nome de Jesus, conceda que tenhamos, meu Pai, eleições limpas e justas, e possamos realmente eleger nossos próprios representantes. E realmente, o que nós votamos foi realmente apareceu ali na listagem. Senhor, em nome de Jesus, faça o progresso progredir, que a nossa soberania seja respeitada, transforme o Brasil numa nação livre, porque é uma nação cujo Deus é o Senhor, é uma nação feliz. E é todo o plano maligno que está sendo urdido por todos os países, por interesses internacionais, que corromperam muitas das nossas autoridades, que se torne coisa de nenhum valor. Lança por terra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, e esses homens que deixaram corromper, que venham sinceramente se arrepender, voltar a Ti, confessar os seus pecados
e te receber como único, bastante e suficiente, Senhor e Salvador das suas vidas. Abençoe a nossa semana, que possamos refletir em tudo que foi aqui ministrado. Te damos graças, porque louvamos e engrandecemos o teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. 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 Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quero avisar os irmãos que estamos aqui, né, todos os domingos, por volta das 8h30 da manhã, se eventualmente houver alguma modificação de horário, né, por questões aí de compromisso, nós informamos também aqui com antecedência. Mas, a princípio, estamos aí todos os domingos às 8h30 da manhã. Vocês são nossos convidados a estarem aqui adorando, louvando, né, ministrando o culto a Deus, tá? Nós fazemos ao vivo no Facebook, no Google Meet, né, e nós colocamos aí os links nas redes sociais e também uma gravação no YouTube que também depois é compartilhada aí nas redes sociais. Vamos falar com o nosso Deus, vamos agradecer a Ele, né, por esse culto que Ele nos permitiu ministrar Ele aí e pedir a Ele que abençoe essa nova semana que está se iniciando hoje aí, no nome do Senhor Jesus. Então feche seus olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez agradecidos pela oportunidade de ter fôlego, pois a Tua palavra diz que tudo aquilo que tiver fôlego, que tem fôlego, louve ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo fôlego, pelo Espírito, pela salvação. Muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Mas, primeiro de tudo, muito obrigado por ter nos salvo. Pai, eu concordo com a oração do teu filho, com a oração que os seus filhos fizeram aí, de acordo com a tua boa, perfeita e agradável vontade. Seja o Senhor trazendo a resposta a cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa cada vida, Pai, abençoa cada propósito que tem sido colocado diante do teu altar. Seja o Senhor trazer aí o refrigério, seja o Senhor, meu Deus, abrir aquela porta, a trazer a cura, o milagre, a restauração e principalmente a salvação. Pai, em nome do Senhor Jesus, conceda a todos uma semana cheia do teu poder e do teu Espírito Santo. Uma semana de vitórias, capacita, renova, oh meu Deus, surpreende, tudo para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos possam ter um final de domingo também muito abençoado na tua presença, que ao término desse culto, meu Deus, o Senhor leve a todos em segurança os seus destinos, livra, meu Deus, de todos os males, e que esta bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé e na mesma concordância com esta pessoa que está orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda sua mão para cá no nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz, amém. Glória ao Senhor Jesus. Desejo a todos aí um excelente final de domingo, uma semana muito abençoada por Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.